Este projeto conta com o apoio da Prefeitura de Mongaguá. Realização: Lei Paulo Gustavo e Ministério da Cultura, Governo Federal. Vou te mostrar como fazer essa pintura em parede. Antes ela estava assim, xoxa, murcha e capenga. E pra fazer essa pintura em 3 tons, eu usei uma tinta branca. Essa aqui que é tinta acrílica para interior e exterior. E 3 cores de pigmentos, vermelho, amarelo e preto. E se você gostou dessa ideia, já deixe seu like e se inscreva no canal. Essa é uma tinta bem concentrada, parece até uma massa. Eu sugiro você já separar uma colher para auxiliar na diluição. Marquei 400 ml no pote. Fiz essa medida usando copo medidor e água. Você vai encher o pote de água até 400 ml. Depois você marca ali com lápis, uma canetinha, 400 ml. Assim fica mais fácil, não faz sujeira e você sabe exatamente a quantidade de tinta que você vai usar. Já fica até o final se você quiser saber quanto custou essa parede. E caso você queira trabalhar com isso, também vou deixar algumas dicas de como você divulgar o seu trabalho na internet. Voltando à diluição, com um pote em mão, você vai encher ele até mais ou menos 300 ml. Eu coloquei 3 colheres dessa e deu a medida. E antes de acrescentar água, você mexe bem até ela chegar mais ou menos nessa consistência. Agora sim, acrescenta 100 ml de água e mexe mais um tanto até ela ficar assim. A tinta está pronta para receber a cor. Agir de pigmento antes de usar. Anota aí, a cor do fundo foi 17 gotas do vermelho, 5 gotas do amarelo e 3 do preto. Mistura bem até ficar uma cor uniforme e bora passar na parede. Como vocês vão ver, eu usei o pincel para pintar tudo, porque isso pra mim é terapêutico. E essa parede é uma grande tela. Mas se você for um ser humano mais prático, você pode usar um rolo pra parede mesmo. E o pincel você deixa pra passar só no rodapé. A primeira parte dessa arte em parede é fazer o quadriculado. Para isso, você vai precisar de uma folha de sulfite, pode ser até uma que já tem um rascunho e que você não ia usar mais. A gente vai dobrar a parte de baixo até chegar na pontinha de cima, deixando a parte superior bem retinha. Aí você passa o dedo para fazer um vinco. Essa outra parte a gente vai dobrar, marcar bem com a unha para poder cortar. E dá pra cortar com a mão mesmo, gente, é só puxar. E pronto, já temos um quadrado, o molde que a gente vai usar pra passar os quadriculados na parede. Aqui a gente vai usar a técnica que se usa pra instalar azulejo. Você vai começar a marcar do meio, depois você vai marcar pra cima e pra baixo. E pra fazer essa marcação, a gente vai usar giz de lousa. E pra formar esse quadriculado, você vai colocar o molde em cima da linha e fazer a marcação do próximo quadrado. E assim por diante, até formar a quantidade de quadriculado que você quiser fazer. No caso dessa arte, eu fiz os quadriculados nas laterais, coloquei um pouco em cima e embaixo e no meio eu fiz um desenho. Mas você pode usar sua criatividade e de repente fazer uma parede inteira de quadriculado que vai ficar um charme também. E depois de preencher todo o espaço com quadriculado, é hora de pintar. Aqui eu tô passando com a mão direto no risco e eu recomendo para vocês treinarem para ficar com um traço firme. Eu vou dar uma dica de como segurar o pincel. Você vai segurar com firmeza, mais na ponta do pincel e vai passar com toda a fé do mundo que vai dar certo. O grande segredo da pintura é praticar. Quanto mais você praticar, melhor vai ficar e mais fácil vai sair o traço mais reto, mais harmonioso, assim como você desejar. Aqui eu vou mostrar como vai ficar a emenda entre um quadrado e o outro. Você vai seguir exatamente essa linha com o pincel. E não se desespere que eu vou mostrar como você pode fazer isso com a fita crepe. Se treinar não é o seu caso, então eu vou mostrar como usar a fita crepe para facilitar esse trabalho do quadriculado. Corte a ponta da fita crepe para ficar retinha. E você vai prender onde tem a linha do quadrado. E vai fazer a mesma coisa nos 4 lados do quadrado. Nesse caso eu fiz em 2 lados, porque o outro lado já estava pintado. Então você vai fazer aí nos seus 4 lados. E se faltar um pedacinho, não tem problema, você pode juntar ali mais um pedacinho de fita crepe e vai completar certinho. A hora de passar a tinta, você vai pintar normalmente e não tem problema se a tinta passar um pouquinho para cima da fita crepe. O segredo aqui, para não descascar ou borrar a tinta, é tirar a fita crepe enquanto ela estiver molhada. E esse momento é realmente satisfatório, fica muito mais retinho do que o feito com a mão. E quero aproveitar aqui para defender um ponto sobre o feito com a mão. É que você treina o traço para ele ficar mais firme e dá a sensação de que não foi um papel de parede, foi colado, enfim. Mesmo com a fita, ele vai parecer que foi feito à mão, mas quando você desenha cada um à mão, ele dá um charme a mais, na minha opinião. E já deixa aí nos comentários, você prefere fazer pintado à mão ou prefere usar fita crepe? E agora, depois de tudo desenhado, é hora de aproveitar o momento, relaxar, pintar e não pensar em nada, apenas na pintura. Essa é uma das vantagens de fazer pintura
é onde você consegue esvaziar sua mente focado em um único objetivo, que é passar tinta. E aproveita para anotar que agora eu vou colocar aqui a receita dessa cor. E ficou assim. A partir de agora a gente vai fazer uma pintura à mão livre. Aproveitar para cobrir esse pedaço que eu pintei errado, que era para ter pintado aqui, pintei ali. E na pintura, às vezes acontece erros, né? E esse erro aconteceu. Eu fiz o molde desse coração usando folha de sulfite, eu vou mostrar pra vocês. Você vai desenhar metade de um coração na folha inteira A4 e aí vai recortar ele. E vai ficar assim. E agora eu vou mostrar como eu passei ele pra parede. Eu encostei ele na parede e passei o giz em volta e deixei a parte do meio. Depois eu virei a folha e fiz o outro lado. Como faltou um pedacinho ali de baixo, eu desenhei à mão o biquinho do coração. E essa parte foi um desenho meio que livre, então eu coloquei 2 dedos mais ou menos e fui marcando ali uma borda em volta do coração. Eu vou passar aqui como foi o processo de fazer o desenho. Vou deixar uma inspiração, né, de desenho à mão livre para vocês. Primeiro eu desenhei tudo no giz. E depois eu fui passando a tinta. Então eu peguei alguns elementos. Esse, por exemplo, parece uma rendinha. Então eu fiz primeiro o círculo de dentro com a própria tinta. E depois eu preenchi tudo. Para facilitar, você também pode fazer o círculo com giz e depois passar a tinta. E para fazer esse desenho livre, antes eu fiz uma pesquisa no Pinterest. Eu vou deixar aqui as referências que eu usei como inspiração para fazer esse desenho. E desenhar e buscar inspiração, às vezes é um trabalho árduo. Por isso eu vou deixar esse desenho aqui livre para você olhar e copiar. Só não vale comercializar, combinado? Para fazer as bolinhas, você vai colocar o pincel encostado na parede e girar ele e vai sair uma bolinha. Não vai ficar perfeito e não é essa ideia, olha como fica. E caso não se sinta seguro para fazer direto no pincel, você pode fazer com giz primeiro e depois passar a tinta. Uma coisa que eu deveria ter feito para facilitar é usar um pincel menor. Então já fica essa dica que eu erro daqui para você acertar daí. Ah, e aproveita para anotar que agora eu vou passar a receita da última cor. E essa parede vai aparecer no curta-metragem Ser Você Muda o Mundo, que vai estar disponível aqui no meu canal do YouTube. Aqui eu repassei a cor do fundo rosa clarinho em toda a parte do desenho que eu fiz. Para preencher mais o espaço do desenho, eu utilizei um pincel mais fino e fui fazendo alguns toquezinhos com ele na parede. Ficou assim, e aí eu desenhei as letras à mão livre e depois eu passei a tinta, com um pincel um pouco mais fino. Vou aproveitar que estou finalizando e vou colocar para vocês aqui a ficha de custo. E ficou assim a parede. E antes de mostrar o resultado final, vou deixar com vocês aqui 3 dicas para você divulgar o seu trabalho na internet. E aqui está a parede pronta e os detalhes, como ficou. Me conta o que você achou. Se você gostou, já compartilhe com um amigo e até o próximo vídeo. Beijo!